Mas a gente vai falar de uma forma, acredito, um pouco mais popular. Científica, né? Científica, é verdade. Não, você tomou água, né, Silvana? Tá tranquila? Nossa, não, né? Tá tranquila agora, né, minha amiga? Respirou, né? E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, tô recebendo o Guilherme Canabrava, que é médico urologista. Ô, doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. A gente tá no meio do chamado Novembro Azul. Exatamente. Né? Eu acho que é importante a gente falar disso. Doutor, o preconceito com o exame do toque, essas questões, né, das pessoas ficavam com aquele... Isso caiu um pouco? Caiu por terra ou não? Caiu, não caiu 100%, igual deveria ser, mas com certeza tem havido uma quebra de preconceito, porque as pessoas perceberam que não faz sentido ter esse preconceito, né? É um exame praticamente indolor, rápido, de fácil acesso, que nos dá muitas informações, não tem custo, não é, a gente consegue levá-lo em qualquer cidade, tendo um médico apto a realizar, ele consegue realizar isso num consultório, sem precisar de muita tecnologia, e que nos traz informações que às vezes a gente consegue diagnosticar um câncer mais precoce e que com isso a gente consegue mais chances de cura, né? Doutor, eu tenho uma preocupação quando a gente fala da saúde masculina, e a pauta do Novembro Azul, ela pegou na mídia. Quando eu falo que ela pegou, a gente fala todos os anos disso, né? A gente fala do, como é que é, Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? Isso pegou. Nós, são jornalistas mais fortes. Isso, né? Nós jornalistas compramos essa pauta, a gente comprou essa pauta e a gente fala muito desse assunto. Mas a saúde do homem não é só isso. Claro que não. Não é só isso, né? A gente fala aí de homens com problemas de saúde mental, a gente vê os problemas ortopédicos, a gente vê um câncer de pele, porque o cara não passa o protetor solar e por aí vai. De uma forma mais ampla, a grande preocupação ainda com o câncer de próstata é porque essa doença ainda tem uma alta incidência na nossa população? Sim, o Novembro Azul inicialmente ele foi desenvolvido para ser o mês do câncer de próstata. De uns anos para cá nós modificamos isso. A gente coloca o Novembro Azul como o mês do homem, exatamente por essa ideia. O homem não é uma próstata, né? O homem é um ser complexo, assim como a mulher, com múltiplos órgãos, múltiplos problemas, múltiplos sistemas, que nós temos que abordá-lo de uma maneira completa. Por que o câncer de próstata é tema recorrente? Porque ele é o câncer mais comum, tirando o câncer de pele que você acabou de citar. Então, tirando o câncer externo, que a gente considera de pele, de órgãos internos, o de próstata é o mais comum no homem e o de mama é o mais comum na mulher. Por isso que quando você tem que identificar um mês relativo a determinada doença, é Outubro Rosa e Novembro Azul, câncer de mama, câncer de próstata. Mas a saúde, a que a gente tenta abranger o ser ali, a mulher e o homem, é de uma maneira mais holística, pegando ele como um todo. É aí que eu queria chegar, por isso que eu te fiz essa pergunta anterior. Um médico urologista me recebeu lá, claro. Tá? Eu tô com 42, já tá na hora de fazer o exame, né? Tá na hora de marcar uma consulta lá, inclusive. Bom, o senhor me recebe. O exame vai ser unicamente exclusivo o exame de toque ou o urologista já olha para o homem como um todo e pode falar, o senhor está precisando disso, está precisando daquilo? Já é comum entre vocês, profissionais? Olha, ou ainda não? Te falar eu. Tá. E eu como professor, o que eu falo para os meus alunos, né? Eu dou aula na UFMG e eu falo isso. Falo, olha, muitas vezes o paciente ele vai ter somente eu como médico dele. Eu tenho vários pacientes que eles vão só em mim. Pelo homem ter um preconceito, que era aquilo que a gente estava falando, e às vezes ele fala, não tem tempo para minha saúde e vou em você. Então, eu olho o meu paciente como um todo. Tá. Eu peço vitamina, eu peço função renal, eu peço função tiroidiana, eu oriento ele sobre vacinação, eu oriento ele sobre pressão, estilo de vida, e eu sei os meus limites. Então, eu estou olhando um paciente meu e vejo que ele tem uma alteração que foge da minha alçada, eu vou identificá-la e direcioná-lo. Vou falar, olha, isso aqui é uma alteração que o endocrinologista vai resolver melhor. Eu faço esse guia para ele. Mas eu vejo o urologista como uma porta de entrada para o paciente, para ele identificar. Porque senão, ele vai no urologista. O urologista faz o toque, pede um PSA e mais nada. Na cabeça do paciente, às vezes ele tá assim, já fiz meu check-up anual, tô resolvido. É porque esse é o ponto, porque eu falo assim, a gente faz um esforço tão grande no mês de novembro para fazer com que esse homem, que geralmente empurra com a barriga a ida ao médico, e a hora que a gente consegue pescar esse cara, mandar esse cara pro médico, é importante que esse médico... Concorda comigo, doutor? Com toda certeza. Né? E aí, é nesse sentido a minha pergunta, assim, né? Porque geralmente é a porta de entrada, um cara que não vai há muito tempo no médico. A porta de entrada do homem no médico é o urologista.
A maioria deles tem ou um cardiologista, um urologista ou só urologista. É difícil você ter um homem que tem vários médicos, como deve ser, cada um na sua área ali. Então eu enxergo isso como uma oportunidade de ajudar ele. E faço uma avaliação mais completa e encaminho ele, direciono, peço exames gerais, eu peço vitamina, peço vários outros exames não direcionados e já dei vários diagnósticos. Esses dias eu dei um diagnóstico no paciente que ele, durante o exame físico, eu pedi ele para despir, para tirar a blusa, eu fui examinar, ele tinha um câncer de mama num homem. Que é extremamente raro. Ele voltou no meu consultório tendo feito a mastectomia, ele foi operado e levou, meu nome é Canabrava, né? Levou pra mim 4 litros de cachaça. Eu falei, não sei se você gostou ou se você tá querendo me matar, né? Mas assim, levou 4 litros de cachaça pra mim. Por quê? Porque eu dei um diagnóstico completamente diferenciado pra ele. Eu acho que é isso que diferencia um médico bom, mais completo, de um que tá ali para tocar serviço, né? O doutor, sempre quando os profissionais vêm aqui, eu peço os ouvintes para mandar perguntas pra gente via WhatsApp. Só topa responder algumas? Vamos lá. Vamos ver se tem alguma aí. Se for alguma não for na sua área, não tem problema nenhum, a gente passa. Aí eu encaminho. Isso, eu encaminho. Mas manda um aí, Batista. Boa tarde, chamar geral Claudinei, Sete Lagoas. Então, a bancada aí tá excelente, Júnior Moreira. Eu gosto aí muito da Silvana Lobo aí. Os comentários são excelentes. Parabéns pelo programa aí. Vocês são de parabéns. E eu quero fazer uma pergunta pro doutor urologista. Tomei um remédio que retarda a ejaculação precoce tem muitos anos. Se caso eu quiser tomar esse remédio que retarda, ele faz mal à saúde? E aí, doutor? Tá. Difícil saber porque ele não falou o remédio. Não, mas dá pra ter uma noção. A maioria das medicações que a gente usa para retardar a ejaculação, que o paciente tem uma queixa de ejaculação precoce, a gente quer retardá-la, a gente quer torná-la mais lenta, né? Eles têm um efeito que a gente tenta usar, um efeito colateral de algumas medicações que são muitas vezes usadas como ansiolíticos, etc. E o efeito colateral é retardar a medicação. O mais usado, o mais antigo é a paroxetina. Hoje em dia a gente tem a dapoxetina e tem outros, só que são todos de uso controlado. Então eu posso falar porque eu sei que o paciente não vai comprar e vai usar sem ele passar no médico. Sim, ele pode usar, tem o efeito, tem a sua indicação, mas ele vai ter que ir no urologista para fazer essa avaliação. Mas até a questão de dosagem. Dosagem, e é receita controlada. Então ele tem que ir realmente no médico, mas existe tratamento. Ótimo. Manda mais uma aí, Batista. Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, Peixe. Ô Júnior, olha com o doutor aí, o que tem a ver a próstata com a masturbação, eu não posso me identificar. Boa tarde e um abraço a todos os ouvintes da Itatiaia. Valeu, obrigado. Tem alguma coisa a ver, doutor? É muito interessante. Tem umas perguntas que a gente não tem muito como responder. Olha, não tem muito a ver, não. Não. Tem gente que pergunta se masturbar demais causa câncer de próstata. Não tem nada a ver. A masturbação é a parte mais próxima que a gente tem ali, que é a próstata e as vesículas seminais, elas produzem uma parte do ejaculado, né? Produzem e armazenam uma parte do ejaculado, mas a masturbação não desenvolve doença, nem previne, nem nada, não. Pode continuar tranquilo aí. Vai lá. Vai com tranquilidade aí. Se tá ajudando, se tá relaxando. Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Não vai te dar câncer de próstata, não. Manda mais uma aí, Batista. Oi, boa tarde, tudo bem? Por gentileza, o meu nome é Nayara e o meu tio, ele já tem 72 anos e o caso é que ele, desde domingo, vem percebendo que o testículo direito está bem maior do que o testículo esquerdo. E aí ele gostaria de saber o que pode vir a ser. Ele não sente dor, não tem ardência, nenhum tipo de desconforto, mas o crescimento está anormal. Desde já eu agradeço muito, viu? Obrigado, Nayara. Bonitinha, né? É da sua área essa, né? Da minha área. E aí, doutor, o que você pode falar pra ela? É o norte, né? Que você vai o norte, obviamente. Aumento testicular tem como causa a hidrocele, que é um acúmulo de líquido, que pode dar em criancinha, que a gente fala que a água desceu ali, né? E fica aumentado, da bolsa escrotal fica aumentada. Orquite, processo inflamatório, mas muitas vezes ele vem associado com dor. Câncer é um diagnóstico diferencial. Aumento volumétrico do testículo, indolor e crônico, diagnóstico diferencial câncer. Como que a gente consegue diferenciar desde um líquidozinho até um outro extremo, que seria o câncer? Exame físico e exame de imagem, que é o ultrassom com Doppler. Então, recomendo ao tiozinho dela para ir no médico para fazer o ultrassom com Doppler e o exame testicular. Pode ser algo que o tratamento seja só conservador, até no outro extremo uma cirurgia oncológica, né? Mas vai o mais rápido possível, né? Porque às vezes o homem vai empurrando com a barriga, né? Então, no início é muito mais fácil. Ele já tá desde domingo, né? Então, marca um urologista para dar uma olhadinha. Vale a pena. Bacana. Tem mais aí, Batista? Manda mais um aí, tá legal. Se a próstata mata mais do que o câncer de útero,
por que não tem um incentivo para quando um adolescente procurar o urologista, como a menina, ela é incentivada a procurar ginecologista, sendo que o câncer de próstata mata muito mais do que o de útero. Tá, explica aí, meu nome é Wellington. E aí, doutor? Ele tá fazendo um questionamento interessante, que é uma questão cultural quase, né? Essa pergunta, ela retoma no que a gente falou no começo, preconceito. Esse incentivo existe. Existe, tem sido cada vez mais reforçado por nós urologistas, pelos jornalistas, pela mídia, por os outros médicos. E eu falo sempre que o paciente homem, ele tem que ir no urologista desde a adolescência. Na adolescência ele vai ter diagnósticos e dúvidas sobre sexualidade, infecções, gonorreia, uretrites, que quer que seja, DSTs. No cálculo, o adulto jovem vai ter outras dúvidas, disfunção erétil, e o adulto idoso, vai ter dúvidas oncológicas. Então, a mulher, ela é um ser mais inteligente do que o homem, né? Então, ela vai desde o começo, cria um vínculo com o ginecologista, cria uma confiança com o ginecologista, diagnóstico precoce e tratamento rápido. Por que o homem não faz isso? Preconceito. A maioria das vezes preconceito, e um preconceito enraizado, que o pai e a mãe já não levam, aí ele cresce sem ir, depois ele não vai, depois ele não leva também. Aí eu até retorno a pergunta pro ouvinte: será que ele leva os filhos dele? Ele não foi, mas será que se ele tiver filho, será que ele levou os filhos dele? Porque esse preconceito vai sendo passado e a gente tem que barrar, né? Doutor, vamos lá, então tem um monte de pai e mãe ouvindo a gente aqui agora que vai estar com o menino ali saindo da fase da criança e passando para adolescente. Então ele para de ir ao pediatra. E aí tem um gap. Tem até uma especialidade que é da área da adolescência, eu esqueci o nome agora, herba, não sei o que lá, mas enfim, poucos médicos são. A partir do momento que ele não vai mais ao pediatra, que esse garoto tá chegando ali na sua puberdade, sei lá, 10, 12, sei lá, nessa volta de 12 anos, vamos colocar 12 anos, o caminho é ir no urologista? Sim. Nesse ponto, parou de ir no pediatra, vai pro urologista? Pelo menos uma vez. Tá. Vai com a mãe, vai com o pai, obviamente menor de idade, ele tem que ir acompanhado, vai acompanhado e fala: olha, gostei desse médico. Aí eu vou conversar com ele, com a mãe, com o pai do lado, vou perguntar se ele tem alguma dúvida, vou examiná-lo. Tá tudo ok? Nem que eu vire pra ele e fale assim: olha, você vai voltar aqui a cada 2 anos. Tá. Mas eu vou ser o seu médico de referência. Ele tá lá na escola dele, sentiu uma dor testicular, que às vezes criança tem dor testicular e não sabe a causa. Pode ser torção, que é uma urgência. Ele já vai ter conversado isso comigo. E muitas vezes eu já peguei paciente que perderam o testículo porque ele era um adolescente jovem, às vezes 10, 12 anos, sentiu uma dor no testículo, ficou com vergonha de falar com a mãe, ficou com vergonha de falar com o pai, foi contar 2, 3 dias depois e já tinha perdido o testículo. Se às vezes ele tivesse um médico de confiança, me ligava, me mandava mensagem: Guilherme, meu filho tá com dor no testículo. Eu faço? Falo: olha, corre com ele pro hospital. Se a gente opera uma torção nas primeiras 6 horas, a gente consegue tratar sem ter que tirar o testículo. Quando passa de 24, 48, 72 horas, tem que tirar o testículo. E às vezes é esse vínculo, essa relação médico-paciente que faltou, sabe? É interessante, não só o adolescente, né, até jovem. Um amigo meu já tinha mais de 18 anos, carteira de moto e tudo, precisou frear a moto de forma rápida e escorregou no banco e passou no guidão. No guidão não, no tanque. Tá. E esse movimento fez uma torção no testículo dele. E ele ficou 3 dias sentindo dor, com febre, e não ia no médico. Perdeu. No dia que ele me voltou, por que você não foi? Perdeu. Aí tem que fazer orquiectomia, retirada completa 18, 19 aanos, perdeu o testículo, né? Isso é muito sério. Sim, né? muito. E a criança que brinca, talvez numa bicicleta, num tombo, pode acontecer isso. Com certeza. Né? E às vezes por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, por falta de relação com o médico, de vínculo. Então, assim como a mulher, é recomendado ter seu médico de referência, né? E o urologista tem que fazer parte disso. Ô, doutor, o tempo no rádio passa rápido demais, papo muito bom, né, Silvana? Papo muito bom. Doutor, quem quiser trocar uma ideia com você tem um Instagram, algum movimento? Tenho sim. Tenho sim, meu Instagram é Guilherme Canabrava Uro. Vai ser um prazer. Lá eu falo muito sobre urologia geral, sobre tecnologias, que minha especialidade principal é uro-oncologia. Eu mexo com a parte de câncer e de robótica, que a gente consegue operar. Cirurgia robótica da próstata. Da próstata, que traz benefícios, N benefícios. Então, mas eu também falo sobre cálculo, sobre infecções. Então, pode entrar lá, me seguir, vai ser um prazer. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct também. Sempre que possível, eu respondo pra vocês. Mas o senhor não tem uma marca de cachaça ainda não, né? Eu acho que é um caminho. Se o senhor precisar
de um sócio. Eu ganhei uma cachaça canabrava. Existe uma cachaça canabrava. Sim. E um paciente me deu. Só que ela não é minha. Existe um hotel que chama, um resort que chama Canabrava, também não é meu. Não. Eu não tenho nada, então. Mas eu tenho sobrenome. Eu não podia perder a piada, doutor. Obrigado pela gentileza. Obrigado até a pelo próxima, convite. viu? Obrigado.